E ela já traduziu para o francês. Y ella ya ha traducido al E francés. está traduzindo para o inglês. Y está traduciendo para el inglés. E tem já uma editora francesa. Y ya hay una editora francesa publicando mis E libros. já tem um monte de livro por aí. Y ya hay un montón de libros Y por va a ahí. tener más. Y va a tener más. Obrigada, Luciana. Gracias, Luciano. E quando o homem escreve, Y cuando el hombre escribe, ele usa uma linguagem él usa un lenguaje para influenciar a pessoa a entender a ideia dele. para influenciar a la persona a entender la idea de él. Porque às vezes eu digo que a grandeza da revelação Porque a veces yo digo que la grandeza de la revelación é maior do que a minha capacidade de ensinar. es mayor que mi capacidad de enseñar. Porque a revelação está no espírito Porque la revelación está en el espíritu. e o ensino está no cérebro. Y la enseñanza está en el E cerebro. o cérebro está na alma. Y el cerebro está en el alma. Outra parte minha, Otra parte mía, o rema, el a rema, revelação, la o revelación, discernimento el espiritual discernimiento é espiritual no espírito. es en el espíritu. Mas a minha capacidade de instruir, Pero mi capacidad de instruir ou o meu chamado ministerial de mestre, o mi llamado espiritual de maestro, usa a minha ministerial mente. de maestro, usa mi mente. Então eu digo que às vezes eu tenho que escrever com muito detalhe Entonces yo digo que a veces tengo que escribir con mucho detalle aquilo que eu quero que a pessoa aprenda. aquello que yo quiero que la persona aprenda. Mas Deus não é assim. Pero Dios no es así. Na palavra de Deus você tem o logos En la palabra de Dios tú tienes la logos e o rema. y la rema. O logos é a informação, La logo es la información, é a letra. es la letra. E o rema é a Y la revelação, rema es la revelación, está inserida na que está letra. inserida en la letra. Você pode ler a Bíblia toda Tú puedes leer toda la Biblia só no cérebro solo en el cerebro e espiritualmente não aprender nada. y espiritualmente no aprendes nada. Pastor, na doutora em teologia. Pastora, doctora en teología. Puedo ser una doctora en teología. Teologia, o que é teologia? ¿Qué es teología? Teo, Deus. Teo Dios. Logos, estudo. Logos Dios estudio. Estudo de Deus. Estudio de Dios. Eu posso estudar tudo Yo puedo estudiar todo sobre Deus sobre Dios e nunca ouvir a voz de Deus. y nunca oír la voz de Dios. Eu posso estudar tudo sobre essa querida Yo que eu puedo conheci estudiar agora todo sobre esta querida que conocí ahora e nunca ter sorrido com ela, pego na mão dela, y nunca haber corrido y agarrado tus manos o dado una sonrisa para estado ella. próximo dela. He estado cerca de ella. Eu posso estudar tudo sobre Napoleão Bonaparte. Yo puedo estudiar todo sobre Napoleón Bonaparte. Virar doutora Se convirtió en una doctora e nunca ter sentado para tomar um café. y nunca haber sentado para tomar un café. A letra faz isso. La letra hace eso. Você conhece tudo Tú conoces todo e não tem intimidade. y no tenés intimidad. Conhece tudo sobre Deus, Conoce todo sobre Dios, mas nunca ouviu a voz de pero Deus. nunca escuchó la voz de Dios. E quando Deus escreve, Y cuando Dios escribe, Ele quer revelar as duas coisas. Él quiere revelar las dos cosas. A informação La información e a y revelação. la revelación. E lá na parábola está Y escrito allá en la parábola está escrito que passado não muitos que dias, pasado no muchos días, aquele filho foi embora, aquel hijo se fue, levou tudo que era seu, llevó todo lo que era e suyo foi para outro y país, se fue a otro país. foi para uma terra distante. Se fue a una tierra Por que está distante. escrito isso? ¿Por qué está escrito eso? Porque está escrito que aquele moço premeditou ir embora. Porque está escrito que aquel hombre, aquel joven ha premeditado su ida. Deixou os pais. Dejó los padres, dejó el padre. Não muitos dias. No muchos días. Não muitos dias, são poucos dias. No muchos días son pocos días. Então ele pegou tudo que lhe Entonces, foi dado, él cogió todo lo que le fue dado, levou tudo que era seu llevó todo lo que era e suyo foi para um outro país. y fue a otro país. Espera aí, você só leva tudo que é seu quando você não tem intenção de voltar. Espera ahí, tú solo llevas todo lo que es suyo cuando tú no tienes intención de regresar. Eu estou num hotel. Estoy en un hotel. Amanhã, quando eu sair daqui, Mañana cuando me vaya de aquí, vou levar tudo. voy a llevar todo. Tudo. Todo, Porque eu não vou voltar. porque yo no voy a Se volver. voltar, não sei nem se ficarei no mesmo hotel. Si yo voy a volver, ni si voy a quedar en el mismo hotel. Então há uma intenção Entonces hay una no intención coração. en el corazón. Bye, bye. Bye bye. Aquele moço foi embora. Aquel hombre se fue. A mensagem dele é: pai, eu só quero seu dinheiro. La Não é mensaje nada. de él es: Padre, yo solo quiero tu dinero, A nada sua más. presença não é importante. Su presencia no es importante. Cuidado, igreja. Cuidado, iglesia. Muitas pessoas chegam a Deus Muchas personas llegan a Dios interesseiras. interesadas. Você tem que chegar interessada em Deus. Tú tienes que llegar Amém. interesada en Dios E não interesseira no que Deus y pode no dar. con interés en Amém. las cosas que Él te puede dar. Você tem que ser interessada em conhecer. Tú tienes que estar interesado Así en es. conocer a Dios, Ter intimidade com tener Ele. intimidad con Él, Aprender com Ele. aprender con Él, Buscar nele. buscar en Que é a Él, fonte de tudo que es você la fuente precisa. de todo que tú necesitas. E tudo mais vai ser Y acrescentado. todo más te será añadido. É isso que Ele quer. Es eso lo que Él Ele quiere. é abençoador. Él está para Ele bendecirnos. é bom. Él es bueno. Ele te ama. Él te ama. Mas você tem que chegar nele. Pero tú tienes que acercarse a Él Pelo que Ele é. por lo que Él es. Pelo que Ele é. Por lo que Él es. Pelo que Ele é. Por lo que Él es. E ainda que Ele não te dê Y nada, aunque Él no te dé nada, você como Abacuque tem que dizer: como Habacuc tiene que ainda que decir: a figueira não floresça, aunque la higuera no a nossa florezca,
aumenta, producto no hay. tudo dá errado. Todo sale mal. Eu me agrado, galera. Yo me alegraré en él. E aquele moço Y aquel joven foi embora, se fue, deixou o pai, dejó el padre, levou tudo que era seu, llevó todo lo que era suyo foi para outro país. y fue a otro país. Imagine outro país Imagínate otro país sem internet, sin internet, sem telefone sin celular, teléfonos celular, móviles, sem e-mail, sin mail, correo electrónico, só sinal de fumaça. solo señales de humo. Sabe o que significa isso? ¿Sabe lo que significa eso? Não quero senhor e não quero notícia Yo no também. quiero nada tuyo, no quiero a ti ni noticias Eu não tampoco. quero saber nada. Yo no quiero saber nada respecto a tuyo. Foi embora. Se fue, se fue. E quando você se afasta de Deus, Y cuando tú te alejas de Dios, você ingressa no império das trevas. tú te introduces al imperio de las tinieblas. Não tem terceiro reino. No hay tercero reino. O império das trevas vai reino da luz. O es imperio de las tinieblas o reino de la Não tem luz. zona neutra. No hay zona neutra. Quando você está junto de um poste de luz, Cuando tú estás en un poste de luz, você vê uma manchinha no chão, tú ves una mancha en el suelo, uma baratinha. una cucaracha. Se você vai ficando mais longe desse poste, Si tú te vas alejando más de esta luz, você já não percebe as baratinhas. tú ya no percibes las Puede pisar cucarachitas. una de ellas. Puede pisar O en ela una de subir no ellas. teu pé. O ella subir en tu pie. Se você fica mais longe da luz, Si tú te pones más lejos de la luz, pode ter um rato puede tener un ratón. e mais longe, Y más lejos, uma serpente. una serpiente. Quanto mais longe da luz, Cuanto más lejos de la luz, mais vulnerável à ação das trevas você más fica. vulnerable a la acción de las tinieblas tú te O que quedas. habita no esconderijo do Altíssimo Lo que habita en los esconderijos del Altísimo é que tem a proteção. es que tiene la protección. Habitar é fazer morada. Habitación, habitar es hacer morada. Não é uma voltinha domingo. No es una vuelta los domingos, É no. morar. Es vivir, Fazer morada. es hacer morada. E quando aquele moço foi ficar longe do seu pai, Y cuando aquel joven fue a quedar lejos de su padre, aí tudo começou a acontecer de ruim. ahí todo comenzó a salir mal. Ele chegou no fundo do poço. Él llegó al lodo del pozo. Chega ao ponto que ele vai pedir emprego porque está passando fome. Llega a un punto que él va a pedir el trabajo porque le está pasando hambre. E a Bíblia fala que ele se agregou Y la Biblia dice que él se agregó a um dos cidadãos daquela terra. a uno de los ciudadanos de aquella tierra. E o cidadão mandou ele cuidar dos porcos. Y los ciudadanos le envió para cuidar de los cerdos. É uma parábola para judeu. Es una parábola para O judíos. judeu não come carne de porco. Judío no come carne de cerdo. Vai tratar de porco. Y va a cuidar de perdón, judío no trata con cerdos y va a cuidar de cerdos. No come cerdos y va a cuidar de É cerdos. muita humilhação. Es mucha humillación. No mundo espiritual é assim. En el mundo espiritual es así. Um abismo chama outro abismo. Un abismo llama a otro. Satanás não se dá por satisfeito de destruir uma parte da vida só do homem. Satanás no da por satisfecho de destruir solamente una parte del hombre. Ele mata, rouba e destrói. Él mata, roba y destrói. Mata, rouba e destrói. Mata, roba y destruye. Se você quer entender o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa, Si tú quieres entender lo que el diablo hace en la vida de una persona, leia o livro de Jó. lee el libro de Job Você vai ver que toca nos bens, y tú vas a ver que toquen los bienes, toca na saúde, toquen la salud, mata os filhos. mata a los hijos. Não há limites para o diabo No trabalhar. hay límite Só Deus que coloca para el diablo limite. trabajar. Solo Dios que Só pone el Deus, límite. só Deus. Solo E aquele Dios. moço chegou no fundo do poço. Y aquel joven llegó al lodo del pozo. Quando ele chegou no fundo do poço, Cuando él llegó al lodo del pozo, foi levado a cuidar de porcos. fue llevado a cuidar de cerdos. E a Bíblia diz que ele queria comer a comida dos porcos, Y la Biblia dice que él quería comer la comida de los cerdos, mas ninguém lhe dava nada. pero nadie le daba. Ele não comia a comida do porco. Él no comía. Quería comer. Él quería. Ele foi comer. chamado para limpar o chiqueiro. Él fue llamado para limpiar donde estaban los cerdos. E aí ele não tinha ainda contratado por talvez receber o salário no mesmo Y él dia. aún no tenía sido contratado porque quizás recibía los salarios Precisava en el trabalhar mismo primeiro día. para depois receber o Necesitaba salário. trabajar primero para después de recibir su sueldo. Você primeiro presta serviço para depois receber o Primero tú salário. prestas servicio para después de recibir su Então ele sueldo. não tinha salário. Libre aquí donde yo estoy. Porque lá na casa do meu Porque pai, allá en la casa de mi padre, além do salário, aparte del sueldo, eles têm pão com fartura. él tiene tiene mucha comida. Meu pai dá comida para eles. Mi padre da comida para ellos. E eu voltarei. Y yo voy a volver. Cair em si Caer en sí é arrepender-se. es arrepentirse. Ele arrependeu-se. Él se arrepintió. E caindo em si, Y cayendo en sí, disse: voltarei para a casa do meu pai. dijo, volveré a la casa de mi E padre direi: y diré, Pai, Padre, não sou digno de ser chamado. a ti, Trata-me como um dos teus trátame trabalhadores. como uno de sus trabajadores. Pai, Padre, pequei quando saí diante de ti. pegué contra el cielo y contra ti. Não sou digno de ser chamado No teu soy filho. digno de ser llamado tu hijo. Trata-me como um dos teus Trátame trabalhadores. como uno de tus trabajadores.
E ele volta com isso na cabeça. Y él vuelve con eso en la cabeza. Começa o caminho de volta. Comienza el camino de vuelta. Presta atenção. Presten atención. Quando você cai em si, Cuando tú caes en sí, vê que está tudo errado, ve que todo sale mal, é só a primeira parte. es solo la primera parte. Logo em seguida tem que ver o plano do caminho de volta. Luego ni siquiera tiene que tener el plan de camino de regreso. Voltarei. Volveré, Voltarei. volveré E farei isso. y haré eso. E a Bíblia diz que Y levantando-se, la Biblia dice que ele levantándose, foi. él fue. E um plano só funciona se for Y executado. un plan solo funciona si es Si no es solo ejecutado. un plano. Si no es solo un plan, Não muda a vida de no ninguém. cambia la vida de nadie. Eu me arrependo, Yo me arrepiento, eu planejo a nova vida yo planeo la nueva vida e eu caminho em direção à nova y yo vida. camino en dirección a la nueva vida. Senão não muda nada. Si no, no cambia nada. Não muda nada. No cambia nada. O remorso é diferente de arrependimento. El remordimiento es diferente del arrepentimiento. O remorso é uma dor de ter dado tudo errado. El remordimiento es un dolor de haber sucedido todo mal, Mas não muda a vida de ninguém. pero no cambia la vida de nadie. O que muda a vida de alguém é arrependimento. Lo que cambia la vida de alguien es arrepentimiento. Tem gente que com remorso até suicida. Tá. Hay gente con remordimiento hasta se suicida. Ta. Judas teve remorso. Judas ha tenido É remordimiento. diferente. Es diferente. O arrependimento faz fazer o caminho de volta. El arrepentimiento hace volver al camino de Y él regreso. fue. Y él fue. E quando o pai o viu, Y cuando el padre escuchó, ele vinha longe. él venía lejos. A Bíblia diz que o pai foi ao encontro dele, o abraçou e o beijou. La Biblia dice que el padre fue a encuentro de él, lo abrazó y lo besó. Queridos, o amor de Deus por nós. Queridos, el amor de Dios por nosotros, A graça maravilhosa de Deus. la gracia maravillosa de A Dios, misericórdia de Deus. la misericordia de Dios É maior do que o nosso pecado. es mayor que nuestro pecado. Onde abunda o pecado, Donde abunda el pecado, superabunda a graça. superabunda la gracia. O pai não acusou, El padre no le não acusó, apontou o dedo. no le apuntó el dedo. O que você fez, rapaz, de sua vida? ¿Qué tú has hecho, joven, en su vida? O pai o abraçou e o beijou. El padre lo abrazó y lo besó. E ele começou o discurso. Y él comenzó el discurso. Pai, eu peguei quando saiu diante de ti. Padre, yo pequé contra el cielo y contra ti. Não sou digno de ser chamado teu No soy filho. digno de ser llamado tu hijo. Antes de completar, Antes de terminar, trata-me como um dos teus trátame como trabalhadores. uno de tus jornaleros. O pai interrompeu. El padre Chamou interrumpió, os empregados. llamó a los empleados Mandou colocar o anel no y dedo. mandó colocar el anillo y el dedo, Trocar as vestes. cambiar las vestiduras, Colocar a sandália nos poner pés. sandalia en los pies. Anel é o símbolo da autoridade. Anillo es el símbolo de la autoridad, É o brasão da família. es el sello de la familia, É o brasão que marca as correspondências, es el os sello documentos, que os marca decretos. las correspondencias, los decretos. Significa você voltou a ser meu filho. Significa que tú has vuelto a Você ser mi voltou a hijo, fazer parte da tú has família. vuelto a ser parte de la familia, Você só precisava voltar. tú solo necesitabas volver. E aí o pai manda trocar as Y vestes. entonces el padre manda cambiar las vestiduras. Lembra da palavra de ontem? Acuérdate del mensaje de ayer. Como entraste aqui sem vestes ¿Cómo limpas? entraste aquí sin vestiduras Não limpias? pode ficar na Não presença do pai puede com vestes sujas. Quedar en las cosas del padre con vestiduras Tem sucias. que trocar as vestes. Tiene que cambiar las vestiduras. E sandália nos pés. Y sandalia en los pies. É o destino. Es el destino. Qual é o destino? ¿Cuál es el destino? O corpo vai voltar para o pó. El cuerpo va a volver al E o polvo. espírito vai voltar para Deus. Y el espíritu va a volver a Esse é o Dios. destino nosso dos filhos. Ese es el destino nuestro, de A los primeira hijos. morte La primera é para muerte todo mundo. es para todo el Todo mundo. mundo tem o corpo voltando Todo el ao mundo pó. tiene un cuerpo volviendo al Mas todo polvo. mundo vai ressuscitar. Pero todo el mundo va a resucitar. E na ressurreição dos mortos, Y en la resurrección de los os filhos muertos, vão ouvir. los hijos van a oír. Vinde benditos do meu Pai. Venidos benditos de mi O Padre. reino que você está preparado. Para el reino que os estás Desde preparado. antes da fundação do Desde mundo. antes de la fundación del Não mundo. vão enfrentar a segunda morte. No van a enfrentar la segunda muerte. Porque a segunda morte é separação eterna. de Porque Deus. segunda muerte es separación eterna de Não Dios. vão experimentar. No van a probar. Vão viver com o Pai por toda a Van a vivir con eternidade. el Padre por toda la Porque está eternidad. escrito. Porque escrito está. Apocalipse 21, Apocalipse 7. 21, O 7. vencedor. El vencedor. Heredará todas essas coisas. Heredará todas esas Eu lhe cosas. serei Deus. Yo le seré Dios Ele me será y ellos filho. serán mi hijo. E aí o pai manda matar o novilho cevado. Y el Padre manda matar a un cordero. O, Oh, não é um. él, no es uno, es él. É um artigo definido. Es un artículo definido. Não é Él. indefinido.
indefinido. no es indefinido. Sabe o que significa? ¿Sabe lo que significa? Significa que o dia que aquele filho foi embora, Que significa que el día que el hijo se ha ido, o pai falou, vamos separar um determinado novilho para Ele- fazer esse novilho engordar, para fazer uma picanha. el padre dijo, vamos a separar un cordero para que cuando el hijo Vamos se a hacer fue, un churrasco vamos a para guardarlo y vamos a hacerlo engordarlo, Nos para vamos a comer de la engordar. picaña, la ternera, para comerlo bien y engordarlo. Me perdoe os veganos, Perdóname los veganos, mas foi um churrasco. los vegetarianos, pero fue una barbacoa. Eu gosto muito de churrasco, eu sou mato-grossense. A mí me encanta la barbacoa. E aí, Yo querido, soy de Mato Grosso. e aí começa a festa. Y ahí comienza la Música, fiesta. danza, Música, danza, alegría. Tem festa no céu quando Hay um fiesta en pecador los se cielos arrepende. cuando una persona se arrepiente. E aquele moço Y aquel joven não estava no estaba desviado, apartado. ele estava morto. Él estaba muerto. Meu filho estava morto. Mi hijo e estaba reviveu. muerto y revivió. Estava perdido e foi achado. Estaba perdido y fue hallado. Não existe desviado na No, Bíblia. no existe desviado en la Existe Biblia. morto. Existe muerto. Ou você está vivo ou você está O tú morto. estás vivo o tú estás muerto. Se você está separado de Deus, você está morto. Si tú estás separado de Dios, tú estás O muerto. salário do pecado é morte. El salario del pecado es la muerte. Morte é separação Y de muerte es Deus. separación de Dios. Meu filho estava morto e viveu. Mi hijo estaba muerto y revivió. Estava perdido e foi achado. Estaba perdido y fue hallado. E rolou a festa. Y sucedió la fiesta. Mas espera aí. Pero espere, Tem outro filho. hay otro hijo. E cadê outro ¿Y filho? dónde está el otro hijo? Ele é tão Él bonzinho. es tan bueno, Tudo certinho. todo hace bien, Trabalhador. trabajador, Nunca foi embora. nunca se fue, Nunca pediu dinheiro pro nunca pai. pidió dinero Nunca al foi ver no padre, pecado. nunca fue vivir el Está pecado, na casa do pai. está en la casa del padre. Só tem um probleminha. Solo hay un problemita, Ele não tem coração de filho. él no tiene corazón de hijo, O coração dele é de servo. el corazón de él es de siervo. Quando ele volta do campo, Cuando él vuelve al campo, que ele escuta as músicas, que él escucha las músicas, las fiestas, o barulho, el ruido, chama um empregado. llama a un empleado. O que está acontecendo ¿Qué aí? está sucediendo allí? É teu irmão. Es tu hermano. Botou com vida. Volvió con Seu vida. pai se alegrou, mandou matar Su padre se o alegró y pai. mandó matar el cordero. Ele fica bravo. Él se queda Ele enfadado. não quer entrar na festa. Él no quiere entrar en la fiesta. O pai sabe. El padre sabe. Sai. Para Sal tentar conciliar. para intentar conciliar. E ele fala pro pai. Y él le habla al padre. Eu te sirvo há tanto tempo. Yo te sirvo a tanto E tiempo. você nunca me deu nenhum Y tú cabrito nunca me has dado ningún cabrito para eu comer com os meus para que amigos. yo coma con mis amigos. Agora vem esse teu filho Ahora viene tu hijo que gastou tudo com que meretrizes. gastó todo con prostitutas. E você manda matar para ele Y outro tú le filho mandas soldado. matar para él el becerro Ou gordo. seja, eu trabalho muito. O sea, yo trabajo mucho Y no tengo nada. y no tengo nada. E ele fez tudo errado. Y él que hizo todo E mal, agora tem a honra. ahora tiene la honra. Ah, qual é a mensagem que tem aí? Ah, ¿cuál es el mensaje que tiene ahí? Eu sou teu servo. Yo soy tu siervo. Eu não tenho recompensa por te Yo no servir. tengo recompensa por servirte. Eu queria só uma recompensa Yo por te quería servir. solo una recompensa para servirte. Resposta do pai para ele. Respuesta del padre para él. Meu filho, Hijo mío, você não é meu servo. tú no eres siervo mío. Você é meus filhos. Tú eres mi hijo. Meu filho, Hijo mío, tudo que é meu é teu. todo lo que es mío es Você é tuyo. meu filho. Tú eres mi hijo. Se você é meu filho, Y si tú eres mi hijo, você é meu herdeiro. tú eres mi heredero. Tudo que vem aqui é seu. todo lo que tenga aquí Tudo es que teu irmão tuyo. levou é seu. Todo lo que nos llevó Tudo tu que hermano você es está vendo tuyo. aqui é seu. Todo lo que tú estás Você viendo está aquí es cuidando do tuyo. que é seu. Tú estás cuidando lo que es Você não é suyo. servo. Tú no eres Você siervo. é filho. Tú eres hijo. Presta atenção. Preste atención. A chave da parábola do filho pródigo La llave de la parábola del hijo pródigo não é o filho pródigo. no es el hijo pródigo. Es el otro. Es el otro. É o religioso. Es el religioso que está criticando Jesus. que está criticando a Jesús. Que está comendo e andando com Porque está pecador. comiendo y andando con Que está pecador. criticando Jesus. Que está criticando a Jesús. Que veio para salvar o perdido. Porque vino para salvar al perdido. Porque não entende o Porque amor no do entiende Pai el pelo amor del Padre del Hijo por el perdido. Sabe o que acontece com uma pessoa que está ¿Sabe na lo que casa pasa de con una persona Deus que está en la casa de Dios e não se sente filho? y no se siente hijo? Ela se torna religiosa. Ella se convierte en religiosa. Se torna religiosa. Ella se convierte en religiosa. Ela julga pessoas. Ella juzga a las Ela personas. aponta o dedo. Ella apunta el dedo. Ah, eu não sei se você se arrependeu mesmo. Ah, yo no sé si tú te has arrepentido Tú vas a mismo. estar en un banco Tú te 3 vas a meses. poner que estar, tú vas a tener que estar en la silla 3 meses. O pai o abraçou e o beijou na volta. El padre lo abrazó y lo besó en la vuelta. Fez a festa. Hizo la fiesta Porque viu o arrependimento. porque vio el arrepentimiento en él. O pai quer os filhos em volta dele. El padre quiere los hijos alrededor de él.
O religioso aponta dedo, julga, critica El religioso apunta el dedo, juzga, critica e não sabe que é filho. y no sabe que es hijo. Ele não sabe que ele é herdeiro. Él no sabe que él es heredero. Ele acha que ele só serve. Él cree que él solo sirve. Ele bate o dedo no peito e fala, eu sirvo assim. Él bate el pecho y dice, yo sirvo. Eu vou te contar algo. Yo te voy a contar algo. Meu filho Leonardo, lindo, lindo, lindo. Mi hijo Leonardo, lindo, lindo, lindo. El Já já pastor você vai Leonardo. conhecê-lo. Ya tú lo vas a conocerlo. Ele é meu filho. Él es hijo mío. Não importa o que ele faz ou o que ele não faz. No importa lo que él hace o lo que él no hace. Ele vai ser sempre meu filho. Él siempre será mi hijo. Ao longo da vida eu tive muitos servos. En toda mi vida yo he tenido muchos siervos. Eu moro numa casa muito grande. Yo vivo en una casa muy grande. A minha casa tem 580 metros de área construída. Mi casa tiene 580 metros de área construida. O terreno tem 2.000 metros. El terreno tiene 2.000 metros. Tenho jardim, Yo tengo jardín, tenho piscina, tengo piscina, tenho sauna, churrasquera, churrasqueira, cachorros, perros, tanto de coisa. un montón de cosas. De vez em quando eu vou lá. De vez en cuando yo voy allá. A minha vida é itinerante. Mi vida es Minha itinerante. vida é andando por esse mundo pregando o Mi evangelho. vida es caminando por este mundo predicando el evangelio. Mas muitos anos eu fiquei nessa casa, Pero muchos trabalhando, años yo me quedé en esta casa trabajando, criando os filhos. criando a los hijos. Hoje eu sou livre para viajar o mundo pregando o evangelho. Hoy soy libre para viajar el mundo predicando el Chegou um evangelio. tempo que nada mais me prende. Llegó un tiempo que nada más me prende, me encierra. Mas eu sempre tive empregados. Pero yo siempre he tenido empleados. Senão não dá conta de limpar uma casa Si grande. no, no hay cómo vivir una casa de este tamaño. Eu tenho uma faxineira, Yo tengo una empleada de hogar. ela vai 2 vezes na semana. Ella va 2 veces a la semana. Porque a casa é muito grande. Porque la casa es muy grande. Limpa um andar de baixo, limpa o de cima. Limpia un andar de abajo y después de arriba otro Tem día. homem que mexe no jardim, Tengo un hombre que está en el jardín. cuida do quintal, dos Cuida de cachorros. la terraza, de los perros. Eles não são filhos, Ellos no son hijos. eles são servos. Ellos son siervos. Eles não sabem intimidade minha. Ellos no conocen mi intimidad. Eles não sabem, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje. Ellos no saben, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí hoy. Eles não sabem o que está se passando comigo, na Eles minha não- alma, no meu coração, na Ellos minha no saben vida. lo que está pasando conmigo, en mi alma, en mi corazón, en mi vida. Meu filho sabe tudo. Mi hijo sabe todo. Ele está comigo. Él está conmigo. A intimidade que eu tenho com meu filho faz com que ele olhe para mim quando eu estou brava, ele fala, o que foi, mãe? La intimidad que yo tengo con mi hijo, cuando yo estoy enfadada, él me mira y él Ou ya quando eu sabe estou qué triste, tienes, mamá. ou quando eu estou triste. O cuando yo Mãe, estoy o que triste, foi? mamá, ¿qué te pasa? Porque ele é íntimo meu. Porque él es íntimo mío. Se o meu filho não pudesse fazer nada, Si mi hijo no pudiera hacer nada, ele continuaria sendo meu filho. él seguiría siendo mi hijo. Ele é herdeiro pelo que ele é. Él es heredero por lo que él es. Ele é filho, Él es hijo, não é pelo que ele faz. no es por lo que él hace. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ser filho. do Cualquier mesmo cosa jeito. que él hace, él va a ser, él seguirá siendo hijo. O dia que entendemos isso, El día que entendamos eso, entendemos que ser servo entendemos que ser siervo não é o ponto fundamental da nossa vida cristã. no es el punto fundamental de nuestra vida cristiana. Quando Jesus começa a caminhar com os seus discípulos, Cuando Jesús comienza a caminar con sus discípulos, ele chama de servos. él llama de siervos, Ensina, lava os pés. e enseña, lava los pies. Depois, no meio do caminho, ele chama de amigos. Después del medio del camino, él los llama de Não amigos. sois mais servos, No sois más mas siervos, sois amigos. pero sois amigos. Porque o relacionamento, a intimidade, Porque la relación, la intimidad, gerou amizade. generó amistad. Mas quando ele ressuscita dentre os mortos, Pero cuando él resucita resucita de entre los muertos, ele chama de irmãos. él llama de hermanos. Maria Madalena foi ao sepulcro, María Magdalena fue al sepulcro, o sepulcro estava vazio. el sepulcro estaba vacío. Ele aparece para ela: Él aparece para ella, não me detenhas. no me detengas, Vai e fala com os meus irmãos. va y hablo con mis hermanos. A intimidade La intimidad com o pai, con el Padre, de filho, de hijo, é que vai dar a você es la que te va a dar a intimidade com Jesus. la intimidad con Como Jesús, o irmão mais velho. como el hermano mayor. Ele é o teu irmão mais velho. Él es tu hermano Ele é o mayor. primogênito no meio de muitos irmãos. Él es el primogénito de muchos hermanos. A Trindade volta a ter sentido para você. La Trinidad vuelve a tener Você sentido vai para ter ti. um pai, Tú vas a tener un vai padre, ter um irmão mais va a velho tener un hermano e mayor vai ter um Espírito dentro de y você va a tener un espíritu dentro de ti que vai te ajudar a dizer Abba, Pai. que te va a ayudar a decirte, Abba O Padre. maior mistério do Espírito Santo El mayor misterio del Espíritu Santo é esse. es este, É te ensinar a ser filho. es enseñarte a ser hijo, Filho. hijo. Porque
Porque sois filhos, sois herdeiros. Porque sois hijos, sois herederos. Esse espírito que habita em você Porque este espíritu que habita en ti é o espírito do filho, es está el, escrito. es el espíritu del hijo, E está ele vai escrito. dizer, Abba Pai. Y él va a decir, Abba Padre. E tudo que Deus quer Y todo lo que Dios quiere é ser pai. es ser padre. Do Gênesis ao Apocalipse. De Génesis a Do Apocalipsis. Gênesis ele coloca o homem para ser filho. De Génesis él pone el hombre para ser hijo. No meio do caminho ele mata o primogênito dele para deixar o homem ser filho outra vez. En el medio del camino, él mata el primogénito de él para volver a ser hijo otra vez. E no final da Bíblia, Y el final de la o Biblia, vencedor herdará todas essas coisas. el vencedor heredará todas esas Eu cosas. serei Deus e ele me será filho. Yo seré Dios y él me será hijo. E aí eu descobri Y entonces descubrí que o que faz com que o nosso coração seja ferido, que lo que hace que nuestro corazón sea herido, que a gente só quer ser servo, que nosotros solo queremos ser não quer siervos ser filho, y no queremos ser hijos, é uma paternidade errada que tivemos na terra. es una paternidad equivocada que hemos tenido en la tierra. O dia que eu entendi isso, El día que he entendido eso, liberei o perdão para meu pai. yo liberé el perdón, mi Padre. Desliguei aquela dor que tinha. Desconecté aquella dolor que tenía Entreguei na cruz. e entregué la cruz. Eu não vou deixar que aquela menininha do lixo de Aquidauana Yo no voy a dejar que aquella niña de la basura de Aquidauana atrapalhe a mulher que eu posso ser hoje. moleste a la mujer que yo pueda ser hoy. Eu entreguei todas as feridas na cruz. Yo entregué todas las heridas en la cruz. Tudo que aconteceu na infância. Todo lo que pasó en la infancia. Descobri que meu pai, Descubrí que mi Padre, o pai do meu espírito, el Padre de mi espíritu, a Bíblia diz em carta aos Hebreus que Deus é o pai dos espíritos. la Biblia dice que en la carta a los hebreos Dios es el Padre de los Ele é o espíritus. meu pai eterno. Él es mi Padre O eterno. pai da minha carne. El Padre de mi carne Já partiu para a glória. ya se ha partido a la Morreu gloria. convertido. Murió convertido. Eu vou me encontrar com ele na eternidade. Yo me voy a encontrar con Él en la eternidad. Mas o meu pai eterno, Pero mi Papá o eterno, pai do meu el espírito, Padre de mi espíritu, é aquele que está comigo agora. es aquel que está conmigo ahora, Desde a fundação do mundo. desde la fundación del mundo, E com quem eu viverei y eternamente. con quien yo voy a vivir eternamente. Vem cá, meu filhão. Venga aquí, hijo mío. Você vai conhecer meu filho Leonardo. Tú vas a conocer mi hijo Pastor Leonardo, Leonardo. Pastor Leonardo. Nós vamos fazer algo aqui nessa manhã. Nosotros vamos a hacer algo aquí en esta mañana. Eu chamo de ato profético. Yo llamo de acto profético. Nós vamos criar um momento aqui Nosotros vamos a crear un momento aquí em que você pode en que tú puedes liberar o perdão liberar el perdón para tudo de errado que seus pais fizeram. para todo lo que sus padres hicieron mal, Para você ficar no lugar certo. para que tú puedas estar en el lugar correcto De receber a paternidade de de Deus. recibir la paternidad de Dios. E como filho e filho de Y Deus, como hijo y hija de o Dios, diabo não vai mais ter poder el diablo ya no va a tener de poder mentir para de você mentirte que você tem outra de que tú identidade. tienes otra identidad. Você vai sair desse lugar Tú vas a salir de este lugar de nariz em pé, de nariz en pie, dizendo para Satanás, eu sei quem eu sou diciendo a Satanás, yo sé quién soy e sei em quem eu tenho y crido. sé en quién tengo creído. Curva tua cabeça. Baje su cabeza. Nessa manhã, En esta mañana eu quero fazer uma manhã de concerto. yo quiero hacer una mañana de concierto. Muitas coisas foram feitas Muchas cosas fueron hechas desde o seu nascimento desde su nacimiento até agora, hasta ahora e muitas delas foram erradas. y muchas de ellas fueron mal. E os pais Y los padres têm a figura do pai homem, tienen la figura del padre hombre, têm o dever, tienen el deber, la obligación a obrigação de trazer Deus para a sua vida. de traer Dios para su vida. Mas pela ignorância, Pero por la ignorancia, não conhecer Deus, no conocer a Dios, nem sempre é dessa maneira. ni siempre de esta manera. E por conta disso, Y por cuenta de eso, vivemos tempos, vivimos tiempos desde criança, desde niños que são errados na nossa vida. que están malas en nuestras vidas. E isso nos trouxe consequências Y eso nos ha traído consecuencias que até hoje que hasta hoy influenciam na nossa influencian vida. nuestras vidas. Às vezes não sabemos lidar com isso, A veces no sabemos lidiar con eso, com as nossas famílias que construímos, cuando nuestras familias que hemos construido, mas nessa manhã pero en esta mañana faremos um concerto haremos un concierto
E eu quero que você preste atenção, Y yo quiero que tú prestes atención, porque eu vou representar o teu pai. porque yo voy a representar a tu padre. E eu quero falar coisas a você. Y yo quiero hablar cosas a ti. Portanto, meu filho, minha filha, Por tanto, mi hijo, mi hija, eu quero te pedir perdão yo quiero pedirte perdón por tudo aquilo que por todo aquello eu fiz que hice e tudo que eu não y fiz. por todo lo que yo no hice. Desde quando eu soube que você ia nascer. Desde que yo supe que tú ibas a nacer. Quando tua mãe me deu a notícia Cuando tu mamá me dio la noticia que estava grávida, que estaba embarazada, eu não tive coragem yo no he tenido el valor de te assumir. de asumir, De reconocerte. eu não quis Yo no quise essa responsabilidade esta para minha vida. responsabilidad para mi vida. Desde que eu soube da sua concepção, Desde que yo supe de su concepción, eu tive medo yo he tenido miedo e eu não estava preparado. y yo no estaba listo. É por isso que eu te rejeitei. Es por eso que yo te rechacé. Mas eu quero te pedir perdão por Pero yo isso. quiero pedirte perdón por eso. Eu não acompanhei Yo no te acompañé, você crescendo dentro da tú barriga. creciendo dentro del vientre. Eu não acompanhei Yo no acompañé e não dei suporte y no te he dado soporte para o seu nascimento. para su nacimiento. Aliás, Además, eu nem compareci yo ni estuve quando você nasceu. cuando tú nació. Eu nem te vi no hospital. Yo ni te he visto en el hospital. Eu não tive presente Yo no estuve presente quando você começou a Quando- desenvolver cuando tú comenzaste a os desenvolverse. primeiros meses. Los primeros meses, Eu não tive presente, yo no estuve presente. não te dei suporte, No te he dado soporte. não estava te cuidando No te estaba cuidando desde que você começou a crescer. desde que tú has comenzado a crecer. Eu larguei a sua mãe, Yo dejé su madre, eu larguei você. yo dejé a ti. Eu deveria te proteger, Yo debería haberte protegido, mas eu não fiz isso. pero yo no he hecho eso. Nos primeiros passos, En los primeros pasos, caminos, desde que você começou a andar desde que tú has comenzado a caminar e começou a conhecer as coisas da vida, comenzó a conocer las cosas de la vida, eu não estava presente. yo no estuve presente. Eu tinha dado várias desculpas, Yo había dado muchas excusas. eu não fazia mais parte da sua Yo ya no vida. hacía parte de su vida. Aliás, eu nem estava mais respondendo, Además, yo ya ni respondía, nem aparecia mais. ni aparecía. E eu quero te pedir perdão Y por yo isso. quiero pedirte perdón por eso. No começo do seu colégio, En el comienzo de su escuela, quando você estava começando os estudos, cuando tú estabas comenzando los estudios, eu também não estava yo presente. tampoco estaba presente. Eu não acompanhei Yo no te acompañé nenhuma lição de casa, ninguna lección de la casa. eu não te ajudei, Yo no te ayudé, eu não te ensinei, yo no te enseñé, você não aprendeu nada tú no comigo, aprendió nada conmigo, nada das coisas do colégio. nada de las cosas de la escuela. Eu não tive presente Yo no estuve presente nas reuniões dos pais, en las reuniones de los padres. não tive No presente estuve presente quando você teve problemas no cuando colégio tú has tenido problemas en la escuela e o diretor te chamou y el director te llamó. e eu não fiz isso. Y yo no hice eso. Eu falhei. Yo fallé. Eu falhei Yo como fallé pai, como padre. eu não te ensinei, Yo no te enseñé. eu não te protegi. Yo no te protegí. Meu filho, minha filha, Hijo mío, hija mía. eu tinha que te proteger. Yo tenía que protegerte. Você já estava mocinho, Tú ya estabas jovencito, mocinha, jovencita, e eu deveria te proteger y yo debería haberte protegido quando chegou o abusador na cuando sua llegó el vida. abusador en su vida. Mas eu não quis enxergar Pero isso, yo no quise ver eso. eu não me importava com Yo isso, no me importaba con eso. e eu deixei o abusador Y yo dejé el abusador te tocar. tocarte. Eu quero te pedir perdão. Yo quiero pedirte perdón. Eu quero te pedir perdão Yo quiero pedirte perdón porque na sua adolescência, porque en su adolescencia, quando despertam coisas novas, cuando despierta cosas nuevas, conhecimentos, conocimientos, eu também não estava presente, yo tampoco estuve presente. e eu não liguei para Y você, yo no te llamé, e eu não cuidei de y você, no te cuidé, e eu não te ensinei as y coisas no te enseñé las cosas para te proteger, para protegerte, para você aprender das coisas da... para que tú aprendieras las cosas de la vida. Eu não estava presente, Yo no estaba presente. eu fui covarde, Yo he sido un cobarde e eu quero te pedir y yo perdão, quiero pedirte perdón
Porque eu sei que isso porque yo sé que eso influenciou na sua vida de influenció hoje. en su vida de hoy, Hoje no seu relacionamento. hoy en su relacionamiento. Porque na época que você já estava pronta para casar, Porque en el tiempo que tú ya estabas listo para casarse, você, meu filho, tú, mi hijo, quando escolheu uma esposa, cuando eligió una esposa, eu também não estava presente yo tampoco estaba presente e eu também não te y ensinei yo tampoco te enseñé as coisas de marido e mulher. las cosas de marido y mujer. Esse relacionamento que você teve Este relacionamiento que tú has tenido naquela época, en aquel tiempo, eu não estava ali para te apoiar. yo no estuve ahí para apoyarte. Eu quero te pedir perdão Yo quiero pedirte perdón por todas essas falhas. por todas esas fallas. Quero te pedir perdão Yo quiero pedirte perdón porque muitas dificuldades que você enfrenta hoje porque muchas dificultades que tú enfrentas hoy de relacionamento de relacionamiento com o seu cônjuge con su matrimonio é por conta de falha, es por cuenta de fallas, de falta de ensinamento, de falta de enseñanza, de apoio, de apoyo, e eu sei que eu tenho responsabilidade y nisso. yo sé que yo tengo responsabilidad en eso. Não é uma desculpa, No es una excusa, mas eu não conhecia Deus. pero yo no conocía a Dios. Mas hoje eu sei Pero hoy yo sé que se colocarmos Deus que si colocamos a Dios no nosso relacionamento, en nuestra relación, eu tenho certeza yo estoy segura que isso pode mudar que eso totalmente. puede cambiar totalmente. E eu quero aproveitar essa manhã, Y yo quiero aprovechar en esta mañana aonde eu estou pedindo perdão para você, donde yo estoy pidiendo perdón para ti, para colocar, para te dar, para colocar y para te darte, dar para darte uma bênção, una bendición, porque eu nunca porque nunca te abençoei. nunca te he bendecido. Eu nunca disse uma bênção para sua vida. Yo nunca dije una bendición en tu vida E eu sei que isso faltou. y yo sé que eso faltó. Eu sei que isso faz Yo sé falta que na sua eso vida. hace falta en su vida E eu quero que você cresça y yo quiero que tú crezcas cada dia mais. cada día más. Mas hoje eu quero que você cresça Pero hoy yo quiero que tú crezcas com a palavra de Deus con la palabra de Dios guiando a sua vida. guiando su vida. Eu quero que você tenha Yo quiero que tú tengas Deus na sua vida Dios en su vida para ponderar, para mediar todos os seus relacionamentos, todos sus o relacionamientos, seu relacionamento su comigo, relacionamiento conmigo, o seu relacionamento com Deus su relacionamiento con Dios e o seu relacionamento com a sua y su família. relación con tu familia. Portanto, Sin embargo, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, me perdoe perdóneme por toda a falta que eu fiz na sua por vida, toda la falta que he hecho en su vida, por tudo que eu não fiz por todo lo que yo no he hecho e por tudo que eu fiz y por todo lo que he hecho que realmente y que de verdad te trouxe um problema te ha traído como un problema hoje na sua vida. hoy en su vida. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, me perdoa. perdóneme, Meu filho, hijo, minha filha, mi hija, mi em hijo, nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Eu quero abençoar a sua vida. Yo quiero bendecir tu vida. Eu quero que você tenha em nome de Jesus Yo quiero que tú tengas en el nombre de Jesús a bênção de Deus la sobre tudo que bendición de você vai Dios fazer. sobre todo lo que tú vas a hacer. Que todos os seus planos sejam benditos. Que todos sus planes sean bendecidos. Que tudo que você tem na sua vida Que todo lo que tú tengas en su vida dependa de Deus dependa de Dios. em primeiro lugar. En primer lugar. Que tudo que Deus tem para Que você, todo lo que Dios tiene para você ti, possa alcançar. tú puedas alcanzar. Tudo que Deus tem no céu, Que todo lo que Dios tenga en el cielo, projetado para a sua vida, proyectado para su vida, você alcance tú alcances. em nome de En el nombre de Jesus. Jesús. E que tudo vá bem, Y que todo te vaya bien. porque você é filho de Deus. Porque tú eres hijo de Dios. E nunca mais Y nunca más o diabo vai vencer a el sua diablo va a vida. vencer a tu vida. E nem vai colocar na sua Y mente ni va a poner en su mente que você não pode, que tú no puedes, que você não é que tú no digno, eres digno. porque você não é filho de Deus. Porque tú no eres, y que tú Isso no é eres hijo uma de Dios. mentira. Eso es una mentira. Porque você hoje tem Porque tú noção hoy tienes noción de que você é filho de Deus, que tú eres hijo de Dios, que você pode todas as que coisas tú puedes todas las cosas naquele que te en fortalece. aquel que te fortalece. E em nome de Y en Jesus, el nombre de Jesús, tudo que tem para você, todo lo que tiene para ti, o diabo não vai mais roubar. el diablo ya no vas a robar.
Porque você é filho de Deus. porque tú eres hijo de Dios. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Tome essa posição Tome esta posición e nunca mais y nunca más aceite a palavra do diabo, acepte la palabra del diablo, que seja qualquer coisa que diferente sea disso. cualquier cosa diferente de eso. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Você pode me perdoar? Tú puedes, Sim ou não? Em nome de Jesus. tú puedes perdonarme, ¿sí o no? En el nombre de Jesús. Diga assim, eu não sou mais escravo do medo. Diga, yo ya no soy esclavo del temor. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, yo soy hijo de Dios. Diga, Satanás não tem mais Diga, poder e Satanás autoridade ya no tiene poder ni autoridad para dizer que eu sou para decir que yo soy algo diferente algo do diferente que Deus diz que eu de sou. lo que Dios dice que soy. Diga, Deus me diz Diga, Dios, dime nessa manhã en esta mañana que eu sou filha amada, que yo soy hijo amado, filho amado, hijo amado, em quem Ele tem en prazer. quien Él tiene placer. Fique em pé, vamos adorar. Ponga en pie, vamos a adorar. Aleluia, Deus. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo Ele te formou no ventre da tua mãe. Él te formó en el vientre de su madre. Homem não faz filhos. Hombre no hace hijos, É Deus quem forma. es Dios quien forma. É Deus que escolheu o seu Es tamanho, Dios que ha elegido su a tamaño, cor dos seus olhos, el color de sus ojos, seu cabelo. su pelo. Ele te escolheu. Él te eligió, Ele te fez. Él te hizo. No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de E não importa onde você andou, Y no importa donde tú has caminado, quantas escolhas erradas no você importa las elecciones equivocadas que has hecho. fez. Ele toca as suas vestes hoje. Él toca, cambia sus vestiduras hoy. Coloca o anel no dedo, Él pone anillo en su dedo sandália nos pés. y sandalia en tus pies. no soy un esclavo del temor. E já está preparando o banquete. Y ya está preparado el banquete, Festa. la fiesta. Deixa eu dizer algo pra você. Dá um tempo. Déjame decirte algo. Na parábola do filho pródigo, En la palabra del hijo pródigo, o outro irmão el otro hermano não considerava que voltou como irmão. no consideraba el que volvió como un hermano. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque se você não se sente filho de Deus, Porque si tú no te sientes hijo de Dios, porque se você só se sente servo, porque si solamente te sientes siervo, o outro não é seu irmão. el otro no es tu hermano. Só é irmão se for filho do mesmo pai. Solo es hermano si es hijo del mismo papá. Só somos irmãos Solo somos hermanos se formos filhos do mesmo pai. si somos hijos del mismo padre. A religiosidade La religiosidad faz você ter um discurso de irmão. hace que tú tengas un discurso de hermano. A paz do Senhor, meu irmão. Bendiciones, mi hermano. Semana de vitória, meu irmão. Semana de victoria, mi Mas você hermano. não tem coração de Pero tú irmão. no tienes corazón de hermano. Coração de irmão é diferente. Corazón de hermano es diferente. Coração de irmão ama o irmão. Corazón de hermano ama al Estende a hermano. mão pro irmão. Extiende la mano para el hermano. Chora junto com ele. Llora junto con él. Tira ele do buraco. Quita él del agujero. Caminha com ele. Camina con él. E nós somos filhos de Deus. Y nosotros somos hijos de Dios. E somos irmãos em Cristo Y Jesus. somos hermanos en Cristo Jesús. Então você vai cantar essa música. Entonces tú vas a cantar esta música. Procura alguém que você não conhece. Pega na mão dele. Busque a alguien que tú no E conoces fala, somos filhos do mesmo y pai. toma la mano de él y di a él, somos hijos del mismo Padre. Tú eres mi hermano, mi hermana. Irmã de verdade. Tú eres mi hermano de verdad. E eu vou me alegrar com a festa. Y yo me voy a alegrar con la fiesta. Vamos cantar com o irmão. Vamos a cantar como hermanos. Vai poner aí. Reforme. Eu quero que você pegue na mão de quem você não conhece.
ojo de él y diga, mi hermano, esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Mira, ahora nos vamos a comer, ¿verdad? No sé qué hora es. Ahora da Estamos bien de tiempo. A las 4 de la tarde vamos a comenzar nuestra segunda palestra, nuestra segunda conferencia de este día, ¿sí? Entonces, nosotros, los que van a comer en la iglesia, esperen aquí dentro y nos van a preparar la mesa ahí, porque como somos muchos en la iglesia, está en reforma.